A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã de sábado, né, meus irmãos? O vídeo vai atrasar um pouquinho aí, porque eu tive problemas na hora da gravação, né, meus irmãos? Infelizmente, né? Mas Deus está no comando de todas as coisas. Amém? O inimigo quer nos parar, mas nós não temos poder para vencer ele, mas quem está conosco tem. Amém? Basta nós clamar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Está sempre na presença de Deus, que Deus está guardando a nós todos. Amém? E Deus, Ele é contigo. Ele está contigo. Amém? Meus irmãos, a palavra de hoje se encontra lá em 1 Samuel, versículo 15, ou capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender é melhor do que a gordura de carneiros. Amém, meus irmãos? Deus está falando para nós aqui, meu irmão, minha irmã, que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E tem muitos aí, amém, meus irmãos, na presença de Deus, que estão desobedientes na presença do Pai. Tem muitos que obedecem a palavra, como os fariseus, amém? Mas não obedecem os direcionamentos que ele tem. Amém, meus irmãos? Tem muitos que não creem, não têm fé, anda na palavra, jejua, faz campanhas, se sacrifica à toa. Por quê? Sem fé não agrada a Deus. Sem fé, meu irmão, não adianta você se esforçar para entrar na porta estreita, para ganhar a salvação. Se você não acredita que Deus pode, que é poderoso e pode fazer o impossível acontecer, por que que Ele vai te salvar? Se você não acredita no poder dele. Se você não acredita que Ele pode mudar a história do ser humano pela palavra. Olha o Deus poderoso que você serve. Amém? Meus irmãos, o que Deus está falando aqui para nós cristãos é para que nós venhamos obedecer mais, não aos homens da terra, mas a Ele. Amém? Tem muitos aí, meus irmãos, que obedecem o homem da terra, mas não obedecem o que Deus diz a ele. Tem muitos, amém, que não saem de dentro da igreja, amém, não viaja com a família, amém, meus irmãos, não sabe o que é sair mais, se divertir com a família, amém, meus irmãos, porque está preso a igrejas, achando que estando preso dentro da igreja, fazendo, limpando, amém, fazendo a vontade dos líderes, eles vão ser salvos. E não é, meu irmão. Muitas das vezes Deus usa você na viagem com sua família para edificar outras almas lá na frente. Amém. Muitas das vezes Deus já te deu sonho para você viajar, mas você deixa de viajar, deixa de seguir o direcionamento de Deus, porque acha que o pastor vai falar, que o povo da igreja vai falar de você, que você faltou um culto para ir festar, para ir se divertir, e você tem que seguir os direcionamentos de Deus e não o direcionamento de homens. Homens são falhos e pecadores. Quem tem a salvação
é Deus Pai Todo-Poderoso e não o homem da igreja. Não aquele que é líder na igreja. Ele é falho e pecador e não tem poder nenhum. Então aprendam uma coisa, meus irmãos. Obedeça a Deus acima de tudo e de todos. Amém? De nada adianta, meu irmão, você está fazendo sacrifício de tolo. De nada adianta. Nada vai adiantar, meu irmão, o seu esforço na terra se você não tiver fé e obediência. Não aos homens, mas a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu vejo pessoas aí que trabalham, né, para trazer o sustento da sua casa. Pois as pessoas, meus irmãos, deixam de honrar suas dívidas para dar dinheiro para a igreja, achando que a vida vai melhorar. E não é assim, meu irmão. Primeiro, Deus fala para nós honrar nossa casa, honrar nossa família. Amém? Primeira coisa é nossa família, porque o evangelho, amém, de Cristo é família, é o amor. Deus não habita em construção feita pela mão de homens. O nosso Deus habita em nós. Amém? Você é a igreja de Cristo. Não é placa de igreja que vai te salvar. Não é o pastor que bate no peito e fala que ele é salvo que vai te salvar, porque ele não tem poder nenhum, nem para salvar a si próprio. Amém, meus irmãos? Eu não sei para quem essa palavra, mas tem endereço certo. Pare de obedecer a homens. Pare de seguir doutrinas que Deus nem está. Pare. Tenha fé em Deus Pai Todo-Poderoso. Obedeça aos direcionamentos de Deus. Tem muitas pessoas, meu irmão, que se encontram com portas fechadas, com a vida fechada. Porque estão dentro da igreja, nos caminhos de Deus, obedece a palavra, mas desobedece os direcionamentos de Deus. Tem muitas pessoas que recebem sonho, não faz o que Deus quer. Tem muitas pessoas que Deus já enviou para falar com ela o que ela deve fazer, ela não faz. Tem pessoas que Deus fala para orar, ela não ora. Tem pessoas que Deus fala, jejua, faz um jejum para que eu venha abrir as portas da sua vida. Não jejua, não ora, não está nem aí. Ora quando está dentro da igreja, que está ali na reunião, mas dentro de casa não sabe ajoelhar o seu joelho no chão, fechar a porta do quarto e conversar com Deus secreto. Tem pessoas, meus irmãos, que largam a família e vivem dentro da igreja, achando que está certo e está no caminho da salvação. Não está. Está desagradando ao nosso bom e amado Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós temos que obedecer. Deus quer que nós venha obedecer e não sacrifício. Deus não quer que você faça sacrifício. Jesus já fez sacrifício por mim e por você. O que Jesus quer de mim e de você, e nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele quer obediência na palavra. Amém, meus irmãos? Ele quer que você renuncie aos seus pecados, se arrependa verdadeiramente, pega a sua cruz e segue Ele. Deus, Ele quer nos abençoar, meu irmão. Deus, Ele quer que nós venha comer o melhor dessa terra, mas enquanto nós ser desobedientes, amém? Enquanto nós estiver no caminho de Deus e ser desobedientes, Deus não abre as portas do céu para a nossa vida. Tem muitas portas na sua vida que estão fechadas. E não é Satanás, é o próprio Deus. Porque ainda falta você se alinhar nos caminhos do Senhor.
Ainda falta você se ajeitar para que Deus venha abrir as portas do céu. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Ah, mas eu estou subindo ano por ano, mas é com o esforço do seu braço. Pode ver que você está subindo em meio à tempestade. E quando nós temos Deus e nós obedecemos a Deus, amém, Deus dá crescimento e paz. Você vai crescer em meio à paz e não crescer com tudo atribulado. É preocupado, nervoso, ansioso. Não. Deus vai fazer você crescer e mediante a sua obediência, amém, em paz. Porque tudo que vem do Senhor traz paz, não traz confusão, não traz dúvida. Amém, meus irmãos? Você quer ser curado? Você quer que aumente as suas vendas? Você quer que Deus venha te abençoar nessa empresa? Você quer que Deus venha te curar? Que Deus venha, amém, entrar no meio da sua família e colocar as coisas em ordem? Você quer que Deus traga união para a sua família? Você quer crescer nessa vida comendo o bom e do melhor? Então seja uma pessoa, um servo do Senhor verdadeiro, que tem fé e que anda em obediência. Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Os melhores pensamentos são os de Deus. Mesmo nós trilhando no deserto, em meio a barreiras, levante, tempestade, fornalha, covas, mas Deus sempre tem o melhor para nós. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Nós precisamos obedecer. Amém. É como Samuel disse: tende porventura o Senhor tanto prazer em holocausto ou sacrifício, quando em quem se obedece a sua palavra? Então, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muitas pessoas aí, meus irmãos, que estão se sacrificando por falta de obediência, né? E Deus tem o poder de abrir portas. Amém, meus irmãos? Deus tem o poder de colocar você no caminho certo. Deus tem o poder de mudar a sua vida, mudar a sua casa, sua família, mudar os seus filhos, suas filhas. Deus tem o poder, meu irmão, de construir uma nova história para a sua vida. Deus tem o poder de virar a página da sua vida da noite para o dia, como fez com José. Ele dormiu na masmorra, escravo e preso, né? Mas acordou, trocando de roupa, se limpando, amém, para se assentar numa mesa de governador. O Deus que eu e você servimos é o Deus do impossível, porque naquela época não existia cadeira de governador, não existia nem a posição de governador. Pois Deus, ele é o Deus que faz o impossível, e ele quer fazer na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer trazer chuva de bênçãos, aonde vai abranger todas as áreas da sua vida. Deus, ele quer te salvar, não só você, mas a sua casa, a sua família. Amém, meus irmãos? Deus, ele tem o melhor pensamento para a sua vida, independentemente da fase que você está passando. Mas nós precisamos, meus irmãos, fazer nossa parte perante Deus. Nós precisamos ser mais obedientes, temente ao Senhor. Amém? Meus irmãos, os demônios, amém, quando falam o nome de Jesus Cristo, eles tremem de temor, porque eles sabem quem é Deus. E hoje, meus irmãos, tem pessoas que estão nos caminhos do Senhor, sabem o poder de Deus e não tem temor.
anda pelo seu próprio conhecimento, faz o que quer na presença de Deus, achando, amém, que não vai dar em nada, que Deus é misericordioso, que a sua misericórdia dura para sempre. E esquece que o nosso Deus, amém, ele é misericordioso, ele ama o pecador, mas esquece que ele é um justo juiz. Esquece que tudo que nós plantar nessa terra, nós vamos colher. Amém? A semente, nós podemos escolher o que nós vamos plantar, mas a colheita não, meu irmão. O que você plantou, você vai colher. Amém? Então plante obediência na presença de Deus, plante fé na presença de Deus, plante o bem nessa terra, para que você venha ter uma colheita boa, uma colheita de 100 por 1. Amém? Deus, ele quer fazer você crescer. Deus, ele quer te dar o melhor. Amém? Mas que você venha fazer a sua parte. Faça a sua parte na presença de Deus durante esse ano de 2026, que tu e tua casa verá a glória de Deus. Palavra do Senhor para a sua vida. Faz um teste. Se acerte na presença de Deus. Comece a andar em obediência. Se esforce para andar em obediência, como Deus quer que você anda. Se esforce para obedecer os direcionamentos de Deus. Se Deus mandou você levar uma palavra, leve a palavra. Se Deus falou para você ajudar o seu próximo, mesmo que você não entende e estiver precisando, obedeça. Se Deus falar para você, ore por aquela pessoa, ore. Obedeça os direcionamentos de Deus, mesmo sem você entender, porque você vai ver a glória dele na sua vida, na sua casa, na sua família. A sua obediência, a sua fé, amém, é que vai trazer para a sua vida, amém, meus irmãos, riquezas de Deus, aonde vai te trazer um caminho de paz, um caminho de tranquilidade na presença do Pai. Deus vai te abençoar, amém, em todas as áreas da sua vida, mas ele vai trazer paz, amém, meus irmãos, para você seguir em frente. Enquanto você obedece e tem fé em Deus Pai Todo-Poderoso, Deus limpa os seus caminhos. Amém. Obedeça a Deus em primeiro lugar. Amém. Pare de ficar dando ouvidos a muitos homens na terra. Pare de ficar achando que você trancado dentro da igreja, você vai estar salvo. Se você mudar, você vai ter a salvação. Se você não mudar, nada adianta você estar, amém, meus irmãos, fazendo a vontade do homem. Você não vai ser salvo. Eu e você só vai ser salvo se nós obedecer a palavra e fazer a vontade de Deus, não a dos homens. Amém. Se Deus mandou você viajar, meu irmão, e você está em dúvida entre o culto e a viagem, se Deus falou para você viajar e está te dando a oportunidade de viajar, vá. Amém? Porque o culto sempre vai ter na igreja. Amém? Talvez essa viagem que Deus está te mandando, eu não sei para quem é isso. Essa viagem você vai ser usada por Deus para salvar uma alma. Porque uma alma, amém, que se arrepende na terra, tem festa no céu. Amém, meus irmãos? Temos que obedecer mais a Deus e à palavra do Senhor. Temos que obedecer ao Pai, os direcionamentos que Ele nos dá. Amém, meus irmãos? Leia mais a palavra para você não ser enganado por esses falsos profetas. Muitos estão dando fé exageradamente, que tudo pode, tudo Deus, Ele é misericordioso, tudo pode. Você pode trair, você pode mentir, você pode ir na igreja de qualquer jeito, né? Você pode fazer o que quer.
E outros falsos profetas estão nas duras palavras, que eles pegam só o contexto da palavra. Eles só pegam o contexto. Deus é ruim. Deus, ele não veio para te curar, ele não veio para te enriquecer. Deus, ele veio para te salvar só. E não é assim. Eu não limito o poder do meu Deus. Não, porque ele fez a terra e o céu. Ele é o dono de tudo e de todos. Então, o Deus que eu sirvo, ele pode fazer na minha vida muito mais do que eu penso ou imagino. O que eu peço a Deus é pequeno perante um grande Deus que eu sirvo. Deus, ele não veio, não enviou o seu Filho Jesus Cristo só para a salvação eterna, mas Jesus Cristo deixou o seu Espírito na terra para que nós venha vencer o mundo, para que nós que crê que Jesus Cristo é o Salvador, nós venha comer o melhor dessa terra. Amém. E eu vejo na palavra do Senhor, meu irmão, que Jesus, ele multiplica o peixe. Jesus, ele dá uma grande pesca. Jesus, ele tirou Lázaro de dentro da cova. Lázaro já estava morto 4 dias. Eu vi aqui na palavra do Senhor que a palavra não mente, que Jesus curou a muitos, que nem escrito nesse livro está. De tanta cura, libertação, amém, restauração que Deus fez na terra. Então eu não posso limitar o meu Deus, né? Eu não posso limitar Jesus, que ele só veio para me salvar. Não, Jesus veio para nos salvar sim. Amém? Para executar a lei do Pai. Mas ele veio para cuidar de nós. E nós vamos vencer o mundo pelo Espírito Santo, não pela nossa força. Amém, meus irmãos? Deus, ele quer mais obediência na presença dele. Ontem teve um vídeo onde Deus falou de obediência e fé, de arrependimento verdadeiro. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer que você vive fazendo sacrifício de tolo, passando horas e horas, tempos e tempos sem comer. Tem pessoas que fazem jejum de 21 dias. Tá certo. Mas aonde tem controle. Tem pessoas que fazem tudo de qualquer jeito, descontrolado, achando que está fazendo a coisa certa. Amém, meus irmãos? Obedeça mais a Deus. Deus, ele quer abrir as portas para a sua vida. Deus, ele quer te dar riquezas nessa terra, que você venha comer o melhor dessa terra. Amém? Em paz, em meio à guerra e às tribulações desse mundo. Deus é o único que pode trazer paz e bênçãos sem medidas para a sua vida neste mundo atribulado. Ele é o único, meu irmão. Então obedeça a ele, que ele quer abrir as portas da sua vida. As portas de trabalho, as portas da finança, a porta da saúde. Amém. Deus, ele quer abrir as portas para você, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém. Obedeça a Deus. Amém. Melhor obedecer a Deus do que os homens, porque Deus tem a salvação e homem não. Por mais que ele diz que é santo, ele ainda continua sendo pecador aos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Obedeça a Deus e não aos homens. Deus tem a salvação e homem não. Amém. Glórias a Deus.